encorajando a chegar junto dela. Falar pra ela sobre a minha intenção. Antes que esqueça, pois virei meu cabeção. Eu vou me levantar, vou lá onde ela está. Falar pra ela. Um rosto lindo e um sorriso encantador, e um jeitinho de falar que me pirou. Que me pirou o cabeção. Um rosto lindo e um sorriso encantador, e um jeitinho de falar que me pirou. Que me pirou o cabeção. Que me pirou. Eu pensei nela, refletia a luz do sol. Os olhos dela me indicavam a direção. Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos a seus movimentos. Que piração! Acho que é hora de uma aproximação, de um diálogo sobre essa condição. Essa história de pirar meu cabeção. Meu cabeção! Um rosto lindo e um sorriso encantador, e um jeitinho de falar que me pirou. Que me pirou o cabeção. Um rosto lindo e um sorriso encantador, e um jeitinho de falar que me pirou. Que me pirou o cabeção. Que me pirou. Que o piercing dela refletia a luz do sol, e os olhos dela me indicavam a direção. Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos a seus movimentos. Que piração! Acho que é hora de uma aproximação, de um diálogo sobre essa condição, dessa história de pirar meu cabeção. Sorriso encantador, e um jeitinho de falar que me pirou. Que me pirou o cabeção. Um rosto lindo e um sorriso encantador, e um jeitinho de falar que me pirou. Que me pirou o cabeção. Que me pirou.
useless. These white pills aren't kind. I've given a lot of thought on this 13-hour drive. I miss the grind in concrete where we sat past 8 or 9 and slowly finished laughing in the glow of our headlights. I've given a lot of thought to the nights we used to have. The days have come and gone. Our lives went by so fast. I faintly remember breathing on your bedroom floor, where I laid and told you, but you swear you love me more. Do you care if I don't know what to say? Will you sleep tonight? Or will you think of me? Will I shake this off, pretend it's all okay? That there's someone out there who feels just like me. There it is. Those notes you wrote me, I've kept them all. I've given a lot of thought of how to write you back this fall. With every single letter, in every single word, there will be a hidden message about a boy that loves a girl. Do you care if I don't know what to say? Will you sleep tonight, or will you think of me? Will I shake this off, pretend it's all okay? That there's someone out there who feels just like me. There it is. To say, will you sleep tonight? Will you think of me? Will I shake this off, pretend it's all okay? That there's someone out there who feels just like me. Do you care if I don't know what to say? Will you sleep tonight? Will you think of me? Will I shake this off, pretend it's all okay? That there's someone out there who feels just like me. There is. Somewhere down in Fullerton, that's a place we used to go to get away from it all. Somewhere down in Fullerton, that's a place we used to go to get away from it all. But I'm still trying to figure out why it feels so wrong when it felt so right. Felt so right 4 years ago. So please don't go away. I want this feeling to stay with me forever. Forever I said please don't go away. I just want you to stay with me forever. Somewhere down in Fullerton, that's a place that meant so much to everybody like me. Somewhere down in Fullerton, that's a place that meant the world to everybody like me. But I'm still trying to figure out why it feels so wrong when it felt so right. Felt so right 4 years ago. So please don't go away. I want this feeling to stay with me forever. Forever I said please don't go away. I just want you to stay with me forever. But I'm still trying to figure out why it feels so wrong. It felt so right. It felt so right 4 years ago. So please don't go away. I want this feeling to stay with me forever. Forever I said please don't go away. I just want you to stay with me forever. Forever I said please don't go away. I want this feeling to stay with me forever. Forever I said please don't go
eu acordei para sorrir e mostrar os dentes. Hoje eu acordei para matar o presidente. Hoje tem festa, ela vai dar, vai ser perfeito. Eu vou fazer o que você jamais teria feito. Hoje eu acordei feliz, sonhei com ela a noite inteira, eu sempre quis. Hoje eu acordei feliz, sonhei com ela a noite inteira, eu sempre quis. Só não quero acordar. Chegou, ficou do lado, não parou de olhar pra mim. Eu sinto lhe dizer, mas sou o cara que era fim. O sexo é bom, amor, melhor os dois, então perfeito. Eu vou fazer o que você jamais teria feito. Hoje eu acordei feliz, fiquei com ela a noite inteira, eu sempre quis. Hoje eu acordei feliz, fiquei com ela a noite inteira, eu sempre quis. Só não quero acordar. E aí, meus caros, como estão? Como estão na noite de hoje? Como estão? Como estão? Espero que bem. Mais uma aula. Chegando ao feriado aí em breve, né? Então, muita coisa para vermos. Bom, então vamos lá, meus caros. Hoje vamos continuar com algumas questões aqui. Hoje vamos listar algumas outras questões de recurso especial extraordinário, né? Vamos continuar nessa pegada do recurso especial extraordinário. Ô, Vitor, eu estou tentando ver se é para a semana que vem, na verdade. Tentando acertar com o professor. Vai ser na aula aqui, eu acho que vai ser semana que vem. Palestra. Se tudo der certo, se o professor conseguir o horário, é semana que vem. Segunda ou terça. Já é prova, só tem semana que vem, gente. Só tem semana que vem, na outra já é prova. A partir da semana que vem, as avaliações já estão no AVA, já. Se vocês começarem a fazer. A minha, vocês já estão com ela, inclusive. Então, vamos lá. Peraí. Bom, então tá, vamos lá, pessoal. Vamos falar de algumas questões sobre recurso especial extraordinário. Tá? Tá. Pronto, abri aqui. Bom, meus caros, então vamos lá. O que temos a falar hoje, né? Então vamos falar. Agora que vocês já sabem estruturas como do vice-presidente e do presidente, tudo aquilo que a gente já trabalhou até a aula passada sobre o RESP e o RE, né? Agora vamos colocar algumas questões técnicas, né? Vamos colocar algumas questões técnicas do RESP e RE, tá? Algumas questões a gente vai ter que trabalhar aos poucos aqui, né? Bom, quanto a prazo, vocês sabem, né? Sem grandes novidades quanto a prazo, porque isso daqui vocês já conhecem bem, né? O prazo tanto do recurso especial quanto do recurso extraordinário, né? É de 15 dias. Isso daqui é óbvio, prazo comum para todos, né? Está lá no artigo 1003, né? Do CPC. Né? E se for para a gente ser mais específico ainda, 15 dias úteis, né? Que está lá no artigo 219 do CPC. Né? Só para deixar claro aqui, mas isso vocês já sabem. Né? Isso vocês já sabem. Vamos colocar aqui uma questão para ligar com as nossas aulas passadas aqui, né? Tanto o RESP quanto o RE admitem recurso adesivo.
Lembra do recurso adesivo que a gente aprendeu? Então, os dois admitem recurso adesivo. Vocês podem ver lá no artigo 997. Eu não sei, aqui o parágrafo, eu não consigo pôr parágrafo nesse computador aqui. Aí, não sai parágrafo. Por só P. Né? Tem dois parágrafos. Segundo. Parágrafo segundo, lá no inciso, deixa eu ver aqui. 2. Não. Admite recurso adesivo. Vamos ver o que o chat falou. É verdade, o Albert, se entrar aqui, ele coloca o parágrafo na hora. O hacker. Bom, isso daqui é simples, né? Se a gente só está revisando aqui essas questões que a gente já viu anteriormente. Bom, detalhe importante. Em juizados, vocês aí fazem estágio no juizado, né? Vocês fazem estágio no juizado. É cabível ou não é recurso especial ou recurso extraordinário? Vocês estão vendo que eu estou colocando umas questõezinhas simples aqui para a gente conseguir pensar um pouco, né? Fazer uma recapitulação total, né? Bom, se a gente for ver pela súmula 640 do STF, né, a gente vai ver claramente no texto dessa súmula. Não digitei? Ah, tá sem unlock. 640. Nossa. Olha que loucura, vocês viram isso daqui? O texto está dizendo exatamente o quê? É cabível recurso extraordinário contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada ou por turma recursal do juizado especial civil e criminal, né? Não nos interessa o criminal. Portanto, sim, é cabível recurso extraordinário contra decisões das turmas recursais, né, meus caros? Mas vejam, é importante a gente colocar uma observação aqui. Essa observação é que, apesar disso, é vedado o uso do recurso especial nos juizados. Então, nas turmas, nos juizados. A súmula 640 do STF fala sobre recurso especial nas turmas recursais do juizado. Agora, no juizado, não nas turmas, no juizado é vedado. Tá? É vedado e é vedado por súmula também, né? Também é vedado por súmula, que está na súmula 203 do STJ. Tá? Então, por exemplo, você fez um recurso, lá, um mandado de segurança, alguma coisa assim de primeira instância, alguma questão no juizado, você não pode ter recurso especial extraordinário. Só é possível ter recurso especial extraordinário nos acórdãos de turma recursal. Tá? No juizado é vedado. Né? Vocês querem que leia aqui? No 203 está falando, não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos juizados especiais. Então, a gente só pode ter recurso extraordinário em turma recursal do juizado. Recurso especial é vedado em segunda instância de juizado. Também simples essa daqui. Ó, essas duas súmulas em mente aí. Bem, pessoal, outra questão interessante. Decisões liminares. Você pediu uma liminar. Tá? A liminar foi negada. Você recorreu da decisão liminar para a segunda instância. Ok? Ao recorrer dessa decisão, você perdeu de novo. Você pode fazer um recurso especial ou um recurso extraordinário sobre decisão liminar? Bom, em regra, não. Em regra, não, porque a gente vai ter a súmula 735 do STF, que vai dizer para a gente, quer ver, vou fazer a leitura, né? Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. Bom, então, sobre decisões liminares, né, não cabe recurso especial, recurso extraordinário. Por quê? Porque por medida de urgência, né? Então a gente tem que
ter execução provisória ou não disso até segunda instância. Logo, tanto o STF quanto o STJ entendem que não é possível recurso especial extraordinário de decisões liminares. Né? Ok? O que mais? Bom, aqui a gente também pode pegar a ideia, essa aqui é interessante. Ofensa simultânea. O que é ofensa simultânea, meus caros? Vamos dizer assim, ofensa simultânea é quando a gente tem no seu acórdão ofensa tanto... Por que fica desligando sozinho o meu vídeo aqui? Que fica tanto... há uma ofensa no acórdão tanto de texto constitucional quanto de texto infraconstitucional. Então você tem uma dupla ofensa, você tem uma ofensa a duas estruturas constitucionais, tá? Uma de texto legal e uma de texto constitucional. Você tem duas ofensas simultâneas, ou seja, você precisaria entrar com os dois recursos ao mesmo tempo. Então, do acordo, você entraria com recurso especial e com recurso extraordinário ao mesmo tempo, certo? Essa seria a ideia de ofensa simultânea, ok? Bom, a partir disso, a gente pode pensar, isso daí é muito simples, a gente já conversou sobre isso, mas é importante a gente atentar que é inadmissível, e eu acho que esse é o ponto para a gente aqui, que é inadmissível o recurso especial ou especial, tá? O RESP, recurso especial, quando o acórdão recorrido, né? Quando o acórdão que a gente está recorrendo, segunda instância, assenta em fundamento constitucional e infraconstitucional. Né? Qualquer desses argumentos é suficiente por si só para manter esse argumento. A parte vencida não manifesta recurso extraordinário. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Isso daqui a gente está na súmula 126 do STJ. Essa súmula vai dizer o seguinte para a gente. Cadê a súmula 126? Caramba, cadê meu código com a súmula 126? Vou procurar aqui na internet mesmo, mais rápido. Eu fechei a página aqui. Súmula 126 do STJ. Vai, caceta. Nossa, que dificuldade que eu tô para achar as coisas aqui. É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamento constitucional e infraconstitucional. Né? Ou seja, pessoal, se você tem tanto um argumento infra quanto um argumento constitucional, fica impossível prosperar um recurso com trânsito em julgado com fundamento constitucional do acordo, que ele basta por si para mantê-lo. Então, veja só, o que a gente está falando aqui, se tem ofensa reflexa dos dois, né? O que a gente tem que entender aqui é que você precisa provar inicialmente, né? Você precisa provar inicialmente que vai versar, para ser possível os dois recursos, os argumentos devem ser diferentes, ok? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que os argumentos, para caber dois recursos, tanto especial quanto extraordinário, os argumentos devem ser diversos. Então, um argumento não pode levar a outro. O que essa súmula está querendo dizer é o seguinte: se você tem ofensa simultânea, se você tem duas ofensas a um texto constitucional e a um texto infraconstitucional, você tem que provar, para ter dois recursos ao mesmo tempo, que as duas formas, as duas ofensas se dão em âmbitos de pedido em teses diferentes. Se uma tese for dependente da outra tese, você vai ter que observar qual que é a raiz do fundamento. A gente já viu lá atrás sobre a ofensa reflexa, que se a raiz do fundamento for infraconstitucional, cabe recurso especial e não extraordinário. Agora, a súmula 126 vai dizer: se a ofensa reflexa tiver argumento constitucional, mas ali nos meandros dela também tiver algum argumento infraconstitucional que fundamente a mesma tese, não cabe recurso especial. Aqui vai caber recurso extraordinário. Por quê? Porque a violação constitucional, na mesma tese, a mesma tese tem uma violação constitucional que independe da violação infraconstitucional. Porém,
a violação infra e a violação constitucional dizem respeito ao mesmo capítulo do acórdão recorrido, né? Então, daí vai caber só o recurso extraordinário, né? Se for o contrário, a gente tem uma violação constitucional, mas essa violação constitucional depende anteriormente de uma violação infra, uma violação infraconstitucional. Sendo assim, vai caber só o recurso especial. Então, ou a gente vai ter uma dependente da outra, se for uma dependente da outra, se for uma tese constitucional dependente de uma tese infra, cabe recurso para o STJ. Se tiver essas duas teses, só que uma não depende da outra, e elas estão na mesma violação do capítulo do acórdão, ou seja, aquele capítulo, aquela decisão, aquela parte que você vai recorrer, viola tanto a Constituição quanto a lei federal. Só que as teses do texto constitucional e do texto infraconstitucional não dependem entre si, o recurso é extraordinário. Se você tem no acórdão, em 2 capítulos diferentes, uma violação constitucional e uma violação infraconstitucional, você tem 2 recursos ao mesmo tempo. Você vai entrar tanto no STJ quanto no STF. Vou desenhar. Então, o acórdão de segunda instância, o acórdão do TJ Paraná, foi dividido em 2 capítulos. 2 capítulos. Aqui os desembargadores usaram o fundamento 1 e aqui os desembargadores usaram o fundamento 2. Tá? Usaram o fundamento 2. Bem, primeira hipótese. Primeira hipótese. A violação, só um exemplo aqui, tá, pessoal? Não é regra, é um exemplo. A violação no fundamento 1, texto constitucional e infraconstitucional. De texto constitucional e infraconstitucional. Sendo que um depende do outro. Certo? Sendo que um depende do outro. Ou seja, você está argumentando que é uma violação constitucional e infraconstitucional, só que para existir a constitucional precisa da infraconstitucional. Uma leva a outra. Então aqui cabe recurso especial. Não cabe extraordinário. Por quê? Porque para a existência da violação constitucional teve que haver uma infra-responsabilidade do tribunal do STJ. Caramba, fica retinho aqui, coisa. Aí, assim que eu gosto. Segunda hipótese. Quero um negócio certinho aqui. Não tá ficando certinho, cara. Tudo bem, depois eu vou puxar para baixo ainda. Ok. Vou fazer assim. Bem, segunda hipótese. Tá? Segunda hipótese. A violação no fundamento 1, de texto constitucional, e texto infraconstitucional, em que são independentes. Então, aqui a gente está falando que a violação, tanto no texto, no fundamento 1, no mesmo fundamento, tanto de violação constitucional quanto de violação infraconstitucional, que são independentes, né? Ou seja, um não se comunica com o outro, né? Ou seja, aqui a gente está falando que existe um elemento constitucional aqui que se sobrepõe a uma violação infraconstitucional sobre o mesmo fundamento. Sendo assim,
cabe recurso extraordinário. Cabe recurso extraordinário. Por quê? Porque o argumento condicional ele se sobrepõe. Você tem dois argumentos diferentes, só que um se sobrepõe ao outro. Por fim. Opa, sem flechinha. Por fim. Aquele negocinho bem retinho aqui. Isso. Por fim. A violação constitucional no fundamento 1 e infraconstitucional no fundamento 2. Então, existem dois fundamentos diferentes com violações diferentes. Aqui caberão recursos simultâneos. Um RESP e um RE. Um para cada um. Um para cada um. Entenderam? 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 E aí? Entenderam? 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 Cadê as respostas? Se não entenderam, quais são as perguntas? Tira o print, tira o print. Não estou vendo muito otimista essas respostas de vocês. Quais são as dúvidas? Ah, vou indo. Se não falaram nada, eu vou indo. Certo? Então tá. Desligou minha câmera de novo. Vamos. Bom, cadê chat? Beleza, daí vocês vão me perguntando de novo. Vão anotando as dúvidas e vão me perguntando. Semana que vem, provavelmente, a gente vai fazendo aí algumas revisões ao longo da semana. A gente está acabando. A gente vai ter mais uma matéria, provavelmente só de repercussão geral. Daí depois a gente já vai fazer uma revisãozinha, né? Mas vamos indo. Beleza? Deixa eu ver aqui mais. Na verdade é hoje, né, que eu vou dar repercussão geral. Beleza. Então tá, porque agora a gente vai para essa ideia. Tá? Essa ideia importantíssima chamada repercussão geral. Dada essa mini revisãozinha assim, essa questãozinha, a gente tem que começar a falar de repercussão geral. Né? Certo? Então, bem, aqui a gente pode pensar da seguinte forma. Repercussão geral, pessoal, entendam. Repercussão geral é um requisito específico de admissibilidade de recurso extraordinário, tá? Então, quando a gente fala de repercussão geral, tá muito grosso agora esse negócio aqui, não gostei. Diminui. Agora tá muito fino. Tô exigente. Tá bom assim. Se a gente tá falando de repercussão geral, certamente a gente está falando de recurso extraordinário, né? Não há repercussão geral no STJ, a repercussão geral é só no STF, né? Isso daqui está presente, né? Está presente no artigo 1025,
1025 não, 1035, desculpa. Falei errado. Artigo 1035 do CPC. E vamos lê-lo, né? Vamos lê-lo. Desligou de novo minha câmera. E vamos ler. O Supremo Tribunal Federal, o STF, o Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional, né, quando a questão constitucional nela versada, não tiver repercussão geral nos termos deste artigo. Tá? Não haver... Mas aqui isso não diz respeito exatamente ao que a gente está querendo saber. O artigo é muito vago, né? Mas basicamente o que a gente vai fazer é isso daqui. Então, o CPC 2015 ele não exigiu que você destacasse, né? Que você destacasse em tópico especial a repercussão geral. A gente já vai entender por quê, né? Justamente porque a gente vai se entender que a existência de repercussão geral terá que ser demonstrada de forma fundamentada, mas sendo dispensada sua alegação em tópico específico. O que significa dizer que se houver uma fundamentação, se houver uma fundamentação suficiente, tá? Deixa eu fechar e abrir aqui de novo que tá apagando minha câmera, né? Se a sua fundamentação de repercussão geral, ela basta, né? Ela basta esteja no meio da sua fundamentação, né? Que esteja no meio da sua fundamentação. Tá, e vocês podem me perguntar aqui nesse momento, o que é repercussão geral, tá? Então a gente pode dizer que repercussão geral é um requisito do recurso extraordinário, tá? É um requisito do recurso extraordinário, que foi incluído no ordenamento jurídico lá na súmula 45 de 2004, que é a reforma do judiciário, né? E basicamente ela permite ao STF entender que aquela matéria ela se aplica não só ao seu caso, mas a qualquer caso semelhante. Ou seja, que a violação constitucional do seu processo, acho que é melhor colocar nessas formas, a violação constitucional do seu processo, ela tem efeitos difusos. Ao ter uma violação constitucional no seu processo, o que o STF vai dizer é que, ao violar o seu processo, também violará todos os demais processos de mesma ordem. Ou seja, a repercussão geral é que aquela violação constitucional não afeta só você, mas a sua permanência no tempo, viola também todos os processos de mesma ordem, todos os processos de mesmo sentido. Há uma violação de ordem pública e não de ordem privada. Então, para que o STF analise o seu recurso extraordinário, é juízo de admissibilidade que a violação que você fundamenta no seu processo seja também passível de ser utilizada por outros processos semelhantes que também venham a ter esse mesmo tipo de violação. Primeira questão. A repercussão geral, então, não é um item específico que toca ao seu objeto da ação. É uma violação constitucional, que viola o processo e a ordem pública do processo. Então, anotem isso. A repercussão geral é uma violação constitucional que não atinge o objeto do seu processo, mas atinge a ordem dos processos, a ordem geral dos processos. Então, a repercussão geral é uma afronta constitucional à estrutura processual de ordem pública. É uma afronta constitucional processual de ordem pública. É uma afronta constitucional processual de ordem pública. Entendeu? Nesse caso, não. Vitor da Sanepar ainda não tem repercussão geral. Sabe por que não? Porque, olha só, aí eu vou usar sua pergunta para a gente entender o porquê não.
Porque se a gente estiver falando da Sanepar, qual que é a violação? A violação não é um objeto específico? A Sanepar, a construção, a entrega de água, etc. Então não pode ser repercussão geral. Para ser repercussão geral, tem que violar o processo e não o direito material, a ordem processual e de ordem pública. A Sanepar, ela é difusa, ela atinge várias pessoas quanto à matéria de direito civil, quanto a uma violação material, quanto a um objeto da ação, e não uma ordem processual. Aqui a repercussão geral, e assim como o STF, ele não vai se importar exatamente com o seu direito material, ele vai se importar com que o judiciário vem violando a estrutura processual pelo texto constitucional, né? Então, não. Aqui a gente não pode falar que a Sanepar por si é uma repercussão geral, porque justamente por a gente nomear, né? Para a gente já falar que é o processo da Sanepar. Não, aqui a gente teria que falar, por exemplo, que os processos da Sanepar, todos aqueles processos que estão lá em RDR, né? Incidente de resolução de demandas repetitivas, ao serem julgados todos juntos, eles violaram a ordem constitucional do processo, do devido processo legal. Estou indo bem por cima aqui. Então, a dar uma decisão só, né, em todos aqueles processos da Sanepar, violou o devido processo legal. Tá? É um exemplo. Então, veja. Violar o devido processo legal por um julgamento massivo se aplica à Sanepar quanto a qualquer outro processo massivo de várias partes que venha a acontecer. Então, não é a Sanepar, mas sim a ordem processual que foi violada. Então, a gente tem que separar isso. Ordem processual de direito material. É a ordem processual do direito material. No STF não se discute direito material. Se discute ordem pública. Violação ao texto constitucional. Ou seja, o foco é no judiciário. O judiciário vem violando o texto constitucional a partir daquelas decisões. Entendeu? Digam aí se entenderam, que eu vou abrir uma página aqui. Vamos dar uma olhadinha? Cadê? Estão vendo a página aí? Ótimo. Esse é o portal de repercussão geral do STF, né? É as teses de repercussão geral. Aqui no STF, você consegue, por essa página de repercussão geral, ver, a última atualização foi hoje, né? Foi agora há pouco, inclusive, né? Às 21h06. Por essa página, você consegue ver tanto as teses de repercussão geral, quanto as teses sem repercussão geral, né? Você consegue ver ambas as teses, né? Por quê? Porque você vai observar, antes de entrar com a sua ação, com o seu recurso especial extraordinário, se a sua tese já existe com repercussão geral, ou inclusive se ela já foi julgada sobre não ter repercussão geral. Né? Vamos ver umas aqui com repercussão geral. Que a gente vai achar muita penal, tributária, por exemplo, essa daqui, foi decidida em 21/3/2013. É inconstitucional a parte do artigo 7º da lei, que acresce a base de cálculo do PIS/COFINS, exportação do ICMS, incidente de desembaraço, né, da aduaneiro. Tá vendo? Isso daqui aplicação desse artigo, né? A aplicação desse artigo com base no PIS/COFINS para direito aduaneiro, no ICMS, é inconstitucional. Então, é uma forma de julgar que esse elemento, ele se torna inconstitucional, ele tem repercussão a mais de uma questão. Vamos ver aqui. Vamos ver. Aqui, É inconstitucional o artigo 13 da Lei 8.620, na parte que estabelece que os sócios de empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem solidariamente com seus bens pessoais por débitos junto à Seguridade Social. Olha que interessante. Inclusive aqui você pode já abrir o acórdão, né? Aqui você pode abrir o acórdão, né? Os documentos do acórdão aqui para
para ler na íntegra, né? Para ler na íntegra o inteiro teor, para ver se sua tese se coaduna a isso. E da mesma forma, você pode ir lá e ver se não tem repercussão geral, né? No banco de repercussão geral. Olha isso aqui, ó. A questão de pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrente de manipulação de resultados de partidas de futebol não tem repercussão geral, pois ausente a relevância econômica, político, social, jurídica que transcenda o interesse das partes. Olha só que interessante. Não tem relevância econômica, política ou social que transcenda o interesse das partes, ou seja, é direito só daquelas partes, não tem repercussão geral. É um direito muito específico para ter repercussão geral. Estão vendo? É julgada em sessão... ela é um requisito de admissibilidade, né? Então, para julgar se tem ou não tem, é uma sessão especial. Depois de julgada, já vira admissibilidade natural, Isabela. Então, sim, existe uma sessão para definir, que não é uma sessão especial, ela é ordinária. Ela é ordinária, tá? A única coisa é que ela é uma sessão marcada para isso e com a presença de todos, né? O pleno, o tribunal pleno. Não são só as câmaras. É o tribunal pleno. Entenderam? Estão entendendo isso? Entendi que vamos ver o que o Victor colocou aqui. Entendi que o STF analisa a violação do processo. Por isso tem uma repercussão geral. STJ não tem, pois analisa a violação do objeto. Essa última parte você não precisa... tira. A primeira parte está correta. E a segunda parte é a mesma, também é sobre estrutura processual. Também. A diferença é que o STJ, por ser lei infraconstitucional, ele não precisa demonstrar que aquela violação transcende as partes. Você só precisa colocar que aquela relação transcende as partes no STF. Ou seja, que é de ordem pública, que não se aplica só àquele processo. No STJ, você não precisa demonstrar isso. Mas tanto no STF quanto no STJ, lembra que a gente falou que são tribunais de violação? São tribunais de violação? Então, Victor, se são tribunais de violação, eles não vão revisar a sua matéria. Eles só vão se preocupar com violação do texto, que vai incidir diretamente em processo, que vai incidir diretamente em atividade jurisdicional, tanto no STJ quanto no STF, né? Então, violação está nos dois. Então, de fato, o STF analisa a violação do processo. Mas a repercussão geral é a violação do processo transcende aquele caso. Se aplica a todos os casos semelhantes. Certo? Então, não se aplica só aquele caso. Já no STJ, você não precisa demonstrar isso. A única diferença é que um se demonstra a repercussão geral e outro não. Um se demonstra que aquela violação constitucional ela se aplica não só àquele processo, mas aquela violação dá prejuízos gerais, dá prejuízos difusos para a ordem pública jurisdicional, e na STJ não há necessidade de se provar isso. Entendeu? Beleza. Ok. Então tá. Bom, pessoal, vamos voltar para a luzinha. Bem, então você não precisa abrir um tópico específico para isso, tá? Porque basta estar na sua fundamentação, então você fundamentou sua tese. O STF já vai analisar por essa fundamentação se aquela fundamentação tem repercussão geral. Né? Antigamente a gente tinha que fazer tópico específico, falando de repercussão geral. Eu acho legal fazer até hoje, mas não é mais necessário. Estando ali no corpo do texto uma fundamentação, o STF já vai analisar se tem repercussão geral ou não, né? E eu acho interessante fazer, justamente porque o STF nem se manifestou contra isso, né? Tá só no texto da lei. Daí, como a Isabela perguntou ali, né? Quem vai analisar a repercussão geral é o STF, tá? Então não vai entrar naquela admissibilidade do TJ, de segunda instância. Né? A competência é exclusiva do STF. Então vamos colocar aqui, a competência de análise da repercussão geral é exclusiva do STF.
Vou colocar o artigo aqui, que está no artigo 1035, parágrafo 2º. 1035, parágrafo 2º. O que significa dizer que a repercussão geral não pode ser observada pelo juízo de admissibilidade do tribunal recorrido, do TJ, do TRF. É exclusiva do STF julgar se há ou não repercussão geral. O desembargador de segunda instância não pode dar pitaco, não pode dar pitaco. Se ele der pitaco, e já acontece às vezes, você entra com mandado de segurança, porque é competência exclusiva do STF, certo? Bem, vamos ver o que mais que a gente pode falar sobre isso para ficar mais claro. Qualquer coisa, vocês mandem perguntas aí, meus caros. Isso aqui a gente já falou. Certo, tá bom. Já sei. Dúvidas até aqui? Então tá. Essa repercussão geral, meus caros, então a gente tem que entender da seguinte forma. Essa repercussão geral, ela tem que ser observada, né, como, né, uma tese. E agora a gente vai ter que voltar para aquilo lá que a gente viu lá quando a gente ainda estava no presencial. É uma tese, né, independente do objeto, como a gente estava falando com o Vitor ali. Então, a tese da repercussão geral é uma ratio decidendi. Lembram-se disso? A ratio decidendi é a forma de tese, é a razão da decisão, que tem dela retirada toda a opte dictum. Lembra, isso aqui é a teoria dos precedentes judiciais. Opte dictum é justamente tudo o que liga a ação ao objeto da demanda e à parte. Ou seja, a gente vai retirar tudo aquilo que liga o objeto da demanda, o objeto, o direito material, e vai sobrar só a razão de decidir, só o objeto, a tese independente. Essa tese independente, ela tem que estar independente do próprio texto constitucional, do texto da decisão judicial, justamente porque ela deve ser independente para poder tocar tanto o seu processo quanto qualquer outro, porque ele vai virar uma tese, de repercussão geral, como a gente viu aqui. Vou até compartilhar novamente, né, como a gente viu aqui. Cadê? Tese de repercussão geral do STF. Lembra do negócio do futebol lá? Ó. Pois ausente a relevância econômica, política, social e jurídica que transcenda os interesses das partes. O que ele está falando aqui? Não teve repercussão geral porque isso só gera efeitos para o seu processo. Não transcende o interesse das partes. Não tem repercussão geral. Você vê que isso daqui está em todos, ó. A questão do vício de iniciativa de projeto de lei distrital que torna obrigatória a instalação de semáforo com dispositivo de acionamento pelos próprios pedestres nas vias específicas não tem repercussão geral, por disciplinar a situação de interesse local ausente de relevância econômica, política, social e jurídica que transcenda o interesse das partes. Então, o objeto tem que estar tão independente, tem que estar com pura ratio decidendi, que ele vai transcender o interesse das partes. Ou seja, vai se aplicar não só aquele processo, mas quanto a qualquer outro processo. Você vê que todos aqueles que foram negados a repercussão geral terminam assim, né? Pois ausente a relevância econômica, política, jurídica e social que transcende o interesse das partes. Tem que transcender o interesse das partes, tem que ser além do que as partes delimitam, tem que ser além do que as partes entendem, que toque só o processo da parte. Aquilo deve ser um problema, ser uma violação que vá além do próprio processo, que possa vir a ser articulada em qualquer processo semelhante, que possa ser usado como tese em qualquer processo e não apenas aquele que está sendo discutido, né? E não o que a gente vai ver nas teses de repercussão geral do STF é que todas são muito amplas,
né? São muito amplas, justamente para caber em qualquer função constitucional, em qualquer função do STF. Você pode aproveitar, né? Você pode aproveitar a tese para outros processos de objetos diferentes, porque o que importa não é o objeto, e sim a violação constitucional. Vocês estão entendendo isso? Eu recomendo vocês darem umas lidinhas umas teses de repercussão geral, né? Não estou conseguindo abrir o chat, tem que parar aqui. Deixa eu ver. Na tela anterior? Essa aqui? Perguntando aí. Eu vou tentar achar um negocinho aqui para vocês. Deixa eu ver se está no meu e-mail. Será que é isso aqui? Não. Achei. Eu vou passar aqui como chama? No WhatsApp de vocês. Artigo que está no meu e-mail que me mandaram, que eu achei muito bom sobre repercussão geral. Eu vou dar que eu vou pedir para vocês fazerem uma tarefa aí e lerem. Vai ter que escrever alguma coisa? Lógico que não, cara. Não estou pedindo para você para você fazer trabalho. Não é isso. Não é tudo que é trabalho, não é tudo que vale nota. Tá? Isso daqui é para complementar os seus conhecimentos. Deixa eu mudar para a área de trabalho para ficar mais fácil passar para vocês. Estou logado aqui no WhatsApp Web. Não é tudo que é nota, não é tudo que é ponto. Tá? Aqui, ó. Ver, foi. É longo, tá? É longo. O Albert, parece que alguém pediu para colocar algum aluno ali que não está no grupo. No grupo, você é o administrador do grupo. Você coloca lá depois. Eu mandei para vocês ali, vocês leem. Vale o quê? Não vale nada, vale o conhecimento de vocês, tá? Não é trabalho, não é nada, é leitura para entender melhor essa questão que é extremamente importante. Isso daqui eu acho é bem difícil, é bem complicado, então eu acho que eu vou encerrar por hoje, né? Já deu quase uma hora de aula e eu sei que é estressante isso daqui. A menos que alguém tenha alguma dúvida. O Vitor tem. Dúvida da questão da ofensa multa. Você falou do fundamento de primeiro, fundamento 1 e 2. Isso significa 2 capítulos trabalhados na petição. Não necessariamente na petição, tá? Os capítulos, mas que estejam presentes no acórdão. Agora você está atacando o acórdão, Vitor. Então são fundamentos utilizados no acórdão e não mais na petição. Então, são os capítulos, né, as abordagens separadas, as teses separadas do acórdão pelos desembargadores. Né? Não mais pela petição aqui, porque agora a gente vai estar atacando não mais petição inicial, não mais objeto, mas sim um acórdão. Então, são capítulos diferentes do acórdão. Exatamente isso, só que no acórdão.
E aí? Mais alguma questão? Hoje eu acordei feliz, fiquei com ela a noite inteira, sempre quis. Hoje eu acordei feliz, fiquei com ela a noite inteira, sempre quis. Só não quero acordar, já senti um pouco. Ninguém falou nada. Juliana, eu vou dar recesso para os alunos na sexta-feira. Perguntem aí para sexta-feira. A dona Elza, que geralmente quem decide sobre isso, não mandou nada para mim até agora ainda não. Que é a dona Elza que manda lá, ela é a diretora acadêmica, né? Ela manda, ela que decide sobre essas questões, até agora nada. When I wake up. Bom, então tá, né? Então até semana que vem, meus caros. Até semana que vem, vamos ver se semana que vem já tem essa palestra aí sobre precedentes judiciais. Beleza? Então tchau. Tudo de bom para vocês. Boa noite. Valeu.